Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Beth, posso lhe pedir um favor? Um bom conhecido dela, como sempre. Sim, ele pergunta: o que você quer? Ela sempre respondia ao pedido dele. Poderia me dar um tour? Ela perguntava: para onde você está indo hoje? Beth não a entendia. Tenho que sair agora mesmo, você pode fazer isso ou não? Sua amiga estava ao lado dela. Claro que posso, por que você pergunta? Não deixe os visitantes sem um guia, a moça sempre vem me ajudar. Betty trabalhava no museu local, que era a principal atração da cidade. A moça tinha um bom cargo, portanto, seu salário era bom. Beth nunca pensou que um dia trabalharia em um museu. Sim, na escola ela gostava de história, em geral, as últimas aulas eram de ciências humanas. Mas ela não conseguiu seguir essa direção, foi para uma direção um pouco diferente. Sua mãe, que trabalhava em um banco, forçou a menina a entrar em contato com as finanças, então Beth teve que abandonar todas as matérias de humanas e ir estudar finanças. Não quero estudar nesta universidade, disse ela à mãe. Você me agradecerá mais tarde, disse ela à mãe. Por quê? Por causa dos anos passados em uma instituição de ensino, a garota se perguntou. Porque, sem mais nem menos, essa educação significa que você terá um diploma, mesmo que já tenha um diploma, vá em frente, a mulher lhe disse. Mas Betty não conseguia entender, aquilo era uma filactéria para ela, todos aqueles números, lançamentos, tarefas, débitos, créditos e tudo mais. Ela só ia lá para marcar, para que os professores pudessem ver que ela estava estudando. Não vou morar no dormitório, disse ela à mãe desde o primeiro dia. A garota foi inflexível, então a mulher concordou. Então vamos encontrar um apartamento para você, disse-lhe a mãe. A família de Betty não era pobre, então eles podiam pagar. Durante os 3 anos de seus estudos, a menina morou em um apartamento alugado. Ela realmente não se socializava com ninguém, pois se considerava acima de tudo. Depois de se formar, sua mãe insistiu para que a garota fizesse um curso superior. Como você pode não entender que eu não quero isso? Ela quase pisou no calo da filha. Como você pode não entender essa palavra? Você deve entender, no mesmo tom de voz com que sua mãe falava com ela. No final, Beth percebeu que os pais a ajudavam muito, por isso não podia ir contra a vontade deles e entrou no ensino médio. Isso aconteceu por acaso. Com algumas amigas, elas foram para a cidade onde ficava a escola. Pare, Betty perguntou então, enquanto passavam de carro. Ela saiu do carro e atravessou os portões principais. Lá, foi recebida por um conselheiro. Betty disse que queria se matricular e foi acompanhada até o escritório de admissões. Fizeram-lhe algumas perguntas, deram uma olhada em seu diploma anterior e pronto, ela estava dentro. Além disso, por mais descuidada que fosse com suas mensalidades, tanto na universidade quanto no ensino médio, ela estava se matriculando com um orçamento limitado, não precisava pagar nada, e a garota se orgulhava disso. Quando foi para o ensino médio, foi trabalhar em uma estrutura financeira, onde começou a ganhar um bom salário. Se em sua cidade o salário médio era de um valor, Beth recebia uma ordem de grandeza maior. E, uma vez, recebendo outro salário, seu bônus e alguns outros bônus, Beth foi à loja, comprou coisas diferentes lá. Ela voltou para casa, onde morava com seus pais, e arrumou uma mesa farta. Qual é a festa de hoje? Sua mãe ficou surpresa quando viu os picles na mesa. Quero lhe agradecer, disse Beth, e ela estava certa. Qual foi a ocasião? Sua mãe não entendeu, mas chamou seu pai e eles se sentaram juntos. Se você não tivesse me empurrado para aquela faculdade financeira, eu teria esperado 1 ano e depois teria voltado para a mesma faculdade que eu queria. Eu teria obtido um diploma, seja em línguas estrangeiras, história ou qualquer outra coisa, e então teria sido designado para uma escola, e agora estaria sentado nessa escola recebendo centavos, disse ele à mulher. Bem, finalmente você conseguiu, disse a mãe dela, e elas se abraçaram e depois se sentaram à mesa. Quando Beth começou a ganhar dinheiro suficiente, nem sempre era o bastante, ela queria mais.
Mas aqui ela não podia ir além de suas possibilidades. Salário, bônus, alguns bônus no final do ano, isso era tudo o que ela podia ganhar. A garota começou a procurar outros empregos de meio período que lhe dessem uma segurança, mas não conseguia fazer a conexão. Por que você foi para lá? Sua mãe lhe disse em casa. Mamãe, tenho 30 anos, vou para onde quiser, disse ela. Pense no que as pessoas vão dizer sobre você, a mulher sempre teve medo de ser julgada. Então, o que me importa o que vão dizer sobre mim, é a minha vida, tenho 30 anos e ainda sou uma mulher solteira, eles provavelmente vão rir mais disso do que do fato de eu ter saído, eles sempre falavam sobre isso. Beth não aguentava mais, mas não tinha dinheiro para alugar um apartamento ou fazer uma hipoteca. E ela ainda não tinha economizado para pagar a sua ponta. Um dia, ela estava no trabalho e uma mulher que trabalhava como diretora de um museu entrou. Olá, Angélica, disse Beth. Olá, olá, você ainda está sentada aqui, trancada? Você não está nem um pouco interessada. Riu a mulher que trabalhava com valores culturais. Ah, você acha que tem tantas coisas interessantes para fazer? Beth começou a conversar com ela. Se você viesse uma vez, perceberia que há muito para ver, Angélica sempre dizia a todos. Você está me convidando? Perguntou Beth. Por que não? Venha e traga seus amigos, o diretor sempre ficava feliz em ver pessoas em suas instituições. Nós iremos, prometeu a garota. E já no fim de semana, ela e outro grupo de pessoas estavam no reino dos objetos antigos. Você quer ver tudo aqui sozinha ou precisa que lhe digam? Disse o diretor do museu. Se pudermos, veremos por nós mesmos, disse Beth. Quando estava na escola, ela era historiadora local, portanto sabia muito sobre a cidade, a fábrica local e tudo o que havia acontecido aqui. Vamos para esta sala, ela chamou seus amigos. Aqui ela começou a mostrar várias exposições, falou sobre personalidades, sobre quem e onde trabalhava, sobre a fábrica local, que costumava ser a única no mundo. Ela sabia de tudo isso desde seus tempos de escola. Angélica ficou de pé e observou tudo o que estava acontecendo. E quando as pessoas começaram a sair, ela parou Beth. Querida, por que você foi para a área financeira? É o que você estuda, respondeu Beth. Você não gostaria de trabalhar aqui no museu? Perguntou Angélica. Em um museu? Beth ficou surpresa. Eu não tenho um diploma, tenho? Seu diploma em economia é suficiente para que eu a torne uma guia turística, disse a chefe. Tenho que pensar sobre isso. Beth foi para casa. Por que você está tão pensativa? Perguntou sua mãe em casa. Eles querem que eu trabalhe em um museu como guia turística, disse ela lentamente. Você o quê? Que museu? Quando tiver 60 anos, você irá para o seu museu, e agora, sente-se em um bom emprego, com uma boa posição. Minha mãe começou a andar de um lado para o outro na sala. É por isso que ela estava chateada, minha filha confessou a ela. Nem pense no museu, no guia, o que mais, ela estava indo ao museu, a mulher estava indignada. Não se passaram nem 5 minutos daquela noite, porque sua mãe voltou a tocar no assunto. Na segunda-feira, Angélica estava novamente no trabalho de Beth e novamente lhe ofereceu a mesma coisa que havia oferecido no fim de semana. Qual será o meu salário? Perguntou ela. A mulher imediatamente rabiscou em um pedaço de papel e acrescentou algumas vantagens. Quais são essas vantagens? Beth se perguntou. É trabalho após o expediente, serviço remunerado, é assim que se chama, explicou a gerente. Se você fizer as contas, é mais do que eu ganho aqui? Perguntou Beth. É assim que funciona, você simplesmente não tem tempo ou mãos suficientes, o gerente confirmou suas palavras. Bem, Beth decidiu, e em poucas semanas ela era funcionária do museu. Sua mãe e os moradores locais que a conheciam lhe disseram isso, mas ela não deu ouvidos a ninguém. Já no primeiro mês, ela conseguiu o que não teria conseguido trabalhando em uma instituição financeira. Beth começou a organizar festas, e ela simplesmente adorava esse trabalho. Ela ia para lá como se fosse um feriado, e os sábios dizem que, se você ama seu trabalho, não trabalha um dia sequer. Quando a mãe de Beth viu o quanto ela estava ganhando, parou de falar mal da instituição. Agora, pelo contrário,
ela elogia na frente de outras pessoas, levando turistas para lá. Betty fez o mesmo, encontrou algumas pessoas novas que trabalham com ela até hoje. Mamãe, comprei vouchers para nós, em breve viajaremos com você nas férias, disse a filha à mulher. Nossa, ela ficou surpresa. Veja bem, e se eu tivesse continuado naquele emprego, quando ainda estaríamos voando com a senhora? A menina estava orgulhosa de si mesma por poder não apenas ganhar dinheiro, mas também levar a mãe para as férias. Ela podia se dar ao luxo de ter mais dinheiro agora, e isso não podia deixar de ser bom. Mas não havia o ombro de um homem em sua vida e, nessa ocasião, Betty ficou muito chateada. Ela pensou sobre isso, mas não havia nada que pudesse fazer. Muitas vezes, os caminhantes que iam ao museu se interessavam por Betty, pegavam seu número de telefone e, ocasionalmente, até ligavam ou se correspondiam. Mas, no final, nada de sério acontecia. Por que estou tão infeliz? Ela se sentava em casa e conversava com sua mãe, Betty. Toda mulher tem sua idade, se não há nada agora, haverá em breve, garantiu-lhe a mulher. Quando será em breve? Já tenho 35 anos. Quando será em breve, aos 50, que não poderei fazer nada. Ela dizia. A mãe apenas suspirou e acariciou a cabeça da filha. Betty continuou a morar com os pais, o dinheiro para as contas foi economizado, ela tinha o suficiente, mas não o suficiente para comprar e consertar seu apartamento. E não havia grande necessidade disso. Portanto, Betty não teve pressa. Hoje eu vi seu colega de classe, minha mãe chegou em casa e contou a Betty essa informação. Que colega de classe? Ela não entendeu. Selena, a mulher olhou para ela. Que Selena? Ela mora em outra cidade. Betty ficou surpresa, pois sabia que Selena, com quem costumava ser a melhor amiga e que morava no mesmo quintal, logo depois da escola foi para outra cidade. Lá ela conheceu um rapaz e teve um filho. Então o que ela estava fazendo em sua cidade natal agora? Mas ela decidiu não pensar nisso e ligou para ela. Quando suas amigas ligaram, Selena imediatamente convidou Betty para visitá-la. Por que você está aqui? Por que você veio? Descobriu-se que agora Selena também morava aqui com sua filha e sua mãe no mesmo apartamento. Acontece que ela e seu colega de quarto estavam todos errados, ele nunca a chamou para se casar, e agora eles tiveram uma grande briga, e Selena simplesmente foi embora. Mas ela não só ficou na cidade, como também conseguiu um emprego no mesmo lugar em que Betty trabalhava. Você não vai acreditar, eu trabalhei lá por alguns anos e agora você veio tomar o meu lugar, riu a amiga. A partir de então, as meninas retomaram a amizade, que estava indo bem. Agora, todas as noites Selena e Betty se encontravam, não se cansavam de conversar, de contar uma a outra o que havia acontecido durante o tempo em que não se viam. 2 anos se passaram e, de repente, Selena disse a Betty que estava indo morar em Nova York. O que você está fazendo lá? Betty não entendeu, porque, tendo trabalhado no museu durante todo aquele tempo, ela não teria se recusado a aceitar um emprego como aquele em Nova York. Mas quando ela olhou para os salários, percebeu que não havia nada para ela lá. O dinheiro era quase o mesmo, mas o padrão de vida em Nova York era várias vezes mais alto. Quando Selena se estabeleceu, ela começou a convidar Betty para visitá-la. Não posso fazer isso, ela dizia. Por causa do trabalho ou de qualquer outra coisa, as amigas não puderam se encontrar por um ano. Então, quando Betty tirou férias para visitar sua amiga, ela comprou passagens de avião, voou até lá e elas se encontraram. Elas tiveram uma noite muito agradável. No dia seguinte, Selena teve que ir trabalhar. Posso cuidar da sua casa? Disse Betty, querendo fazer algo agradável para sua amiga. Sim, é claro, não faço faxina há muito tempo, disse Selena. Assim, desde amanhã, Betty começou a generalizar. Primeiro, ela removeu os carpetes da cozinha e do quarto, limpou o chão e as janelas, e em seguida, começou a recolher o lixo de todo o apartamento. Quando havia muito lixo, ela decidiu que era hora de ir até a lixeira e jogar tudo fora. A garota saiu e, quando foi até a lixeira, uma sacola não estava carregada, ela se desfez e todo o conteúdo caiu no chão. Betty saiu com a sacola inteira, sacudiu tudo e voltou para pegar o conteúdo que havia acabado de jogar no meio do quintal. Posso ajudá-la, senhorita? Um homem de idade e aparência indeterminada se aproximou dela.
Não, não, eu mesmo farei isso, disse ele. Ele se agachou e começou a pegar tudo o que estava no chão com as mãos. Quando ela terminou, juntos eles arrastaram a sacola até o depósito e a jogaram fora. Obrigada por sua ajuda, agradeceu Betty, que viu que o homem estava vestido com alguns trapos. A garota decidiu agradecer a ele por sua ajuda. Posso lhe comprar algo para comer? Perguntou ela. A senhora é muito gentil, gaguejou ele, se não for muito incômodo, pode me comprar um chá. Tudo bem, Betty olhou para as janelas onde Selena morava e para a cafeteria no pátio. Ela decidiu que, em vez de trazer algo de casa, seria melhor levar para lá. Vamos, ela apontou para a cafeteria. Eu não diria não, ele disse. Eles foram até lá, conversando sobre algo, e Betty pediu alguns bolos e chá. Quando o homem começou a comer, ela sorriu. Desculpe, não se importe comigo, não como nada há 2 dias, confessou ela. Não, tudo bem, de nada, ela estava feliz por poder fazer algo agradável. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Betty, ela respondeu. E eu sou John, disse ele com a boca cheia. Prazer em conhecê-lo, John, ela olhou ao redor da cafeteria e sorriu. O que é tão engraçado, ele ainda não tinha mastigado. Não, nada, disse ela em voz alta, e pensou consigo mesma, se ao menos sua mãe pudesse ver em que tipo de lugar ela estava sentada agora, ou pior, com quem ela estava sentada. Você é muito gentil, Betty, disse John a ela enquanto terminava de comer o bolo e tomava o chá. Tudo bem, disse ela, e eles estavam prestes a deixar a cafeteria, mas ela podia ver que John não iria deixá-la. Podemos nos sentar à mesa? Ele ofereceu. Não vou recusar, não há nada para fazer, já fiz todo o trabalho doméstico, agora preciso passar o tempo até que meu amigo chegue. Ela olhou para o novo conhecido e percebeu que ele não era velho, embora estivesse sem barba, com algumas cicatrizes e rugas. Quer que eu lhe faça um pequeno tour? Ele ofereceu. Vamos fazer isso, ela concordou. E enquanto caminhavam pelas ruas, John lhe contou onde, como e o que havia naquelas ruas, o que havia naqueles prédios. E quando Betty lhe disse que também trabalhava no museu como guia turística, ele ficou surpreso. Uau, ele nunca teria adivinhado, ele a encarou. Por que isso? Ela ficou surpresa. Não sei, você é da alta sociedade ou algo assim, ele disse a ela. Obrigada, fico feliz em ouvir isso, ela riu. Por que você veio para cá, para ficar? Eu já havia perguntado a ela. Sim, tenho uma amiga de infância, estudamos juntos na mesma classe, por isso vim visitá-la. Talvez ele tenha lhe contado a verdade por nada, mas, por alguma razão, Betty foi tão penetrada por esse homem que ela não entendeu o porquê. Eles caminharam noite adentro e, em seguida, ele a acompanhou até o pátio onde haviam se encontrado hoje. Ainda tenho tempo antes de meu amigo chegar, talvez possamos tomar um café? Ela sugeriu, pois percebeu que já fazia muito tempo e ele não havia comido nada novamente. Se você me oferecer isso, não vou recusar, ele não ficou modesto. Assim, Betty e John voltaram à mesma cafeteria, onde pediram novamente bolos e chá. E agora Betty se juntou a John, pois eles haviam passado o dia todo fora e tinham aberto o apetite. Se alguém tivesse me dito hoje de manhã que eu estaria sentada nesta cafeteria, eu teria rido na cara deles. Se minha mãe descobrir, não importa quantos anos eu tenha, vou receber um sermão como esse dela. Betty queria dizer algo mais, mas depois de dizer isso, ela caiu na gargalhada. Estou tão feliz por você estar falando comigo abertamente, disse John com a boca cheia novamente. Bem, o que eu tenho a esconder? Hoje nos conhecemos e amanhã eu vou para minha cidade, e amanhã você vai ficar aqui, e talvez nunca mais nos vejamos, disse ele, ao mesmo tempo em que Betty deu uma mordida no bolo e percebeu que eles não fazem bolos tão ruins aqui. O que você achou? Ela viu a reação dele à torta. Nada mal, ele olhou para o recheio. Eu lhe disse que estava boa, ela terminou a torta, terminou o chá e voltaram para fora. Betty tinha vergonha de admitir que não queria se separar do homem. Ele a interessava, sabia muito, contava histórias interessantes. Chegaram à entrada, despediram-se e ela entrou. Quando ela entrou no apartamento, percebeu que nunca o havia limpado.
Os carpetes estavam enrolados, o chão não havia sido lavado, apenas o lixo havia sido jogado fora. A garota começou a terminar tudo rapidamente, mas quando sua amiga chegou, ela ainda não havia terminado nada. Merda, Selena, me desculpe, eu comecei a limpar, mas não terminei, disse ela, olhando culpada para a amiga. O que você fez o dia todo? Não estou entendendo. Você não vai acreditar no que aconteceu comigo, disse Betty a ela. Por que eu não deveria acreditar? Diga a ele, eu vou acreditar, disse ela. Elas foram para a cozinha, tudo estava limpo, a única coisa que faltava fazer era colocar o carpete. As amigas fizeram isso e começaram a preparar o jantar. Bem, observou Selena, ela se perguntava o que teria acontecido com Betty durante o dia. Conheci uma pessoa, disse-lhe sua namorada. Que tipo de pessoa? Selena não a entendia. Para onde ela foi? Ela está morando aqui há anos e nunca conheceu ninguém, e esta chegou ontem, e hoje ela já conheceu alguém. Você vai rir, mas hoje, quando fui levar o lixo para fora, minha bolsa quebrou, e um sem-teto me ajudou a recolher o lixo, disse Betty. E, por alguma razão, ao ouvir essas palavras, ela se sentiu muito constrangida. O que? Como um vagabundo? Riu Selena. Um jovem tão comum, sem teto, que se sentou no seu quintal e, depois que me ajudou, ofereci-me para agradecê-lo, levei-o a um café, dei-lhe chá e bolos, disse Betty, contando como passaram o dia com ele. E como você não pensou em trazê-lo para o meu apartamento? Bem, eu não sei, Betty refletiu, isso nem sequer lhe ocorreu. Selena foi até a janela, olhou para o pátio, mas naturalmente não havia ninguém lá. Ela franziu as sobrancelhas e se virou para a amiga. Olha, Betty, eu sei que somos velhas e não temos nenhum homem jovem, mas você não pode se rebaixar a sair com uma vagabunda, disse Selena à amiga. Droga, Selena, se eu soubesse que você iria me julgar, eu nunca teria lhe contado isso. Betty já estava se arrependendo de ter contado para a amiga. Vamos lá, está tudo bem, disse ela. No dia seguinte, Selena voltou ao trabalho. E Betty não tinha nada para fazer. Ela decidiu que, se encontrasse John novamente, não perderia a chance de falar com ele. Ela foi até o pátio, mas ele não estava lá. Estou vendo, sou uma idiota, está frio lá fora à noite, eu deveria ter dormido aqui, e disse a si mesma. Betty decidiu organizar um programa cultural para si mesma e foi aos museus locais. À noite, quando voltou para casa, ela gostaria de encontrar a conhecida de ontem, mas não encontrou, e a garota ficou um pouco irritada. Por que você está assim? Selena já estava em casa. É por isso que ela não vai mais ao seu quintal? Perguntou a garota. Betty, caia em si, você mesma disse que ele era um vagabundo sem teto e sem dinheiro, para que você precisa dele? Acalme-se. Selena não sabia mais como acalmá-la. Você não entende nada, isso não é o principal em uma pessoa, você está agindo como minha mãe. Betty estava triste porque ninguém a entendia. Pessoal, vamos encerrar o assunto, não quero mais falar sobre isso e, acima de tudo, não quero que sua mãe me ligue amanhã e diga que eu a apresentei a um vagabundo. Selena foi direta. Bem, e sem falar, Betty não queria isso, ela ficou perto da janela, olhando para o pátio, mas não havia ninguém lá. Então Selena veio por trás dela, depois de amanhã você vai embora, então amanhã eu vou tirar o dia de folga e vamos a uma cafeteria. Concordo, aquela que fica no seu quintal, disse Betty a ela. Por que você está assim? Nós vamos sair, vamos nos divertir, você veio me visitar, não ele, ela acenou com a cabeça para o pátio. Ok, me desculpe, Betty lhe disse, mas ela estava triste porque não só não conseguia encontrar um relacionamento com pessoas normais, mas também porque nem mesmo um sem-teto olhava para ela. No dia seguinte, elas dormiram com Selena até a hora do almoço. Depois acordaram e começaram a se arrumar, pois Selena tinha muitos planos para hoje. Eles foram para a Hermitage, era irreal andar por todos os cômodos de lá. Passaram quase 5 horas lá, mas na verdade não viram nada. Viram algumas pinturas, visitaram alguns dos quartos de Catarina, a Grande, e também desceram ao andar térreo para ver a múmia, sobre a qual muitas pessoas estavam falando. Em seguida, os amigos foram a um restaurante, onde ficaram sentados até o fechamento. Em seguida, foram para casa. O que você achou do dia de hoje?
Perguntou Selena. Todo dia será assim, disse Betty. Então volte sempre, passaremos muitos dias assim com você, sugeriu Selena. Enquanto olhava pela janela, ela se perguntou se voltar mais vezes lhe daria uma chance melhor de conhecer John. Acontece que ela não só havia pensado nisso, como também havia dito o nome dele em voz alta. John quem? Perguntou Selena. Não importa, respondeu Betty. Elas chegaram ao pátio onde Selena morava e desceram perto da entrada. Betty ouvia as suas amigas. A garota reconheceu sua voz e olhou para trás, com um sorriso no rosto. John, oi, o que você está fazendo aqui? Ela ficou surpresa, depois voltou seus grandes olhos para a amiga. Então aqui está ele, o escolhido, seu misterioso John. Selene olhou de cima a baixo. Sim, este é o meu amigo que eu vim ver, disse ela ao homem. Prazer em conhecê-lo, ele olhou para ela e sorriu. É isso aí, vamos para casa. Selena pegou a mão de Betty. Não, Betty afastou sua mão do braço da amiga. O que você quer dizer com ou não? Ela não entendeu. Eu vou ficar aqui conversar com ele. Ela não se importava com quem pensava nela, com o que ele diria, com o que ela diria, com o que aconteceria. O importante era que ela tinha um voo às 5 da manhã, e agora era meio-dia, e eles tinham algumas horas para conversar. Betty, então vou convidá-la para sair, disse ele. O estômago de Selena se contraiu, um vagabundo sem teto convidando minha amiga para sair, que pode pagar qualquer coisa. Ainda rindo, ela se virou e caminhou em direção à entrada. Quando agarrou a maçaneta da porta, voltou-se para eles. Vamos, disse Betty, eu ligo para você. Como desejava, Selena entrou no corredor e se dirigiu ao seu apartamento. Betty não sabia de onde vinha toda essa coragem. Antes, ela teria implorado e seguido a amiga até sua casa. Mas agora, ela estava caminhando com uma completa estranha para uma simples cafeteria que ficava aberta 24 horas por dia. Era a mesma cafeteria em que haviam estado ontem à tarde. Por que você concordou em vir comigo? Perguntou ele à garota. E por que eu não deveria ter vindo com você? Em primeiro lugar, você é um ser humano e, em segundo lugar, não me importo com seu status social, ela murmurou para ele. Mas, por um lado, está tudo bem e, por outro, isso não é aceito em nossa sociedade, argumentou ela. Eu não me importo com o que é ou não é aceito, eu lhe disse ontem, hoje eu conheço e amanhã eu não sei. Ela abriu a porta e eles entraram no café. Betty e John se sentaram na mesma mesa em que haviam se sentado no dia anterior e fizeram seu pedido. Embora a garota não quisesse comer, porque ela e Selena tinham acabado de entrar no restaurante, mas lembrando-se do sabor dos bolos de ontem, ela não podia se recusar a não comer um. Como você ficou assim? Perguntou ela. É uma história muito complicada que eu não quero lembrar, ele olhou para ela. E ainda assim, eu me pergunto o que pode acontecer com uma pessoa. Betty mastigou seu bolo. Mas você não sabe como é a vida? Disse ele. Eu sei que as pessoas perdem suas memórias, vão embora, têm seus documentos levados e todo esse tipo de coisa. Ele deu de ombros, porque nunca havia pensado nisso. Você já pensou, por exemplo, que uma mulher pode processar por qualquer coisa? Ele parou de mastigar e olhou para Betty. Então isso já aconteceu em sua vida? Perguntou ela. Bem, praticamente, só que essa mulher não era minha esposa, ela era minha parceira, ela suspirou pesadamente. Então, o que aconteceu? Betty queria detalhes. Ela e eu tínhamos um negócio juntos, começamos do zero, ambos jovens e ambiciosos. Escrevemos um plano de negócios, investimos o dinheiro que tínhamos na época e as coisas começaram a funcionar. E quando, 10 anos depois, tínhamos tudo, não sei como aconteceu. Depois de um banquete, ficamos em um hotel, tomamos alguns drinks, conversamos, subimos para o quarto e dormimos juntos. Eu entendi que foi em um acesso de paixão, mas ela achou que havia um grande amor entre nós, suspirou novamente e parou de falar. E você não gostava dela? Por que não ficou com ela? Betty não entendia. Eu sempre fui a favor de não ter relacionamentos com colegas, em geral, no trabalho, porque relacionamentos pessoais e relacionamentos profissionais são dois nichos completamente diferentes.
Foi isso que eu disse a ela na manhã seguinte. Ela não me entendeu, suspirou novamente e ficou em silêncio. O que aconteceu depois? Betty já havia começado a gostar desse homem, não apenas a confiar, mas a ter pena, e não queria se separar dele e ir para outro lugar. Acontece que tudo o que compramos, ela já havia feito, e havia feito isso com algumas pessoas de frente. Quando perguntei mais tarde por que ela tinha feito isso, ela começou a me dizer bobagens sobre o medo de que eu pudesse tirar algo dela. Não sei, não quero falar sobre isso, agora está tudo acabado, eu a processei, ela me pagou uma indenização, que não foi suficiente para nada. E agora estou aqui, disse ele. Talvez você precise de ajuda? Perguntou ela. O que você pode me oferecer? Respondeu ele, sorrindo. Não sei, se você tiver cabeça nos ombros, pode fazer um grande capital com 3 centavos. Você tem educação? Ela deu de ombros, sem saber qual opção tomar. Claro que tenho, ela deu de ombros, mas para quê? Nunca trabalhei na profissão. Sim, o principal é ter uma cabeça brilhante. A própria Betty não percebeu como ela colocou as mãos sobre as dele. Ela notou o gesto. Tem certeza? Ele fez contato visual com as mãos dela. Desculpe, ele as levantou. Não me importo, desde que você esteja bem, John sorriu. Eu tenho um avião hoje de manhã, não posso falar com você aqui por muito tempo. Ele escreveu seu endereço e número de telefone em um pedaço de papel. Se estiver tudo bem para você, venha e veja o que pode fazer. Eu trabalho neste endereço aqui, pode vir direto para cá, você vai ficar bem. John e Betty se levantaram da mesa, ela lhe prometeu muito, apertou sua mão e saiu da cafeteria. Ela atravessou o pátio, sentindo os olhos de John atrás dela. Ela queria se virar, se jogar nos braços dele e ficar ali para sempre. Mas Betty se conteve. Ela caminhou até o chão e não entendia o que estava acontecendo com ela, como podia se apaixonar por um homem assim. Bem, finalmente, pensou ela, você não vai voltar. Selena acenou e não a colocou para dormir. Mas eu não vou voltar, tenho minhas coisas aqui, ela apontou para a mala de Betty. Sim, mas me parece que você tem andado um pouco desarrumada ultimamente, a amiga gesticulou, colocando o dedo na têmpora. Selena, pelo menos você não me julga, pediu a amiga. Ela juntou todas as suas coisas, abraçou a amiga, pegou um táxi e foi para o aeroporto. No caminho, ela pensou muito sobre sua nova conhecida, sobre o que aconteceria em seguida, se ela ligaria ou não, ou talvez viesse. Betty sentou-se no avião e olhou pela janela, despedindo-se mentalmente da cidade por um tempo. Nem mesmo 2 horas depois, ela já estava descendo a rampa em sua própria cidade, era uma sensação de alegria. Mamãe, estou em casa, ele entrou no apartamento. Olá, a mulher saiu para o corredor, olhou para a filha e esperou pela história. Quero café. Betty foi até a cozinha, colocou a chaleira no fogo e se virou para a mãe. Conte-me como foi. Ela se sentou em um banquinho. Está tudo bem, sorriu a menina. Por que você está tão feliz? A mulher não entendeu. Eu lhe digo, está tudo bem, ela despejou água fervente em sua xícara. E quanto aos detalhes? A mãe queria que a filha contasse tudo em ordem. Selena vive normalmente, trabalha, foi com ela a museus, foi a um restaurante, Betty disse em frases gerais. Estou vendo, não consigo arrancar nada de você, disse a mulher. E o que você quer? Surpresa, a filha levantou as sobrancelhas, como de costume, Betty não queria contar à mãe sobre John com antecedência. E se ele não vier, e não ligar, e ela só estiver mexendo em um vespeiro? Não. Mamãe balançou a cabeça e foi para seu quarto. Agora vou tomar um café e dormir, porque não dormi a noite toda, disse a filha pelas costas. A mulher não reagiu de forma alguma. Betty fez o que queria. Ela se sentou brevemente na cozinha, verificou as mensagens em seu telefone, mas não havia nada. Evidentemente, era cedo de manhã, ninguém poderia ter enviado mensagens ainda. Depois disso, a garota, como queria, foi para seu quarto dormir um pouco. Ela estava tão cansada que, assim que deitou a cabeça no travesseiro, caiu no sono. Ela dormiu praticamente até o anoitecer. Quando acordou, começou a se preparar para o dia seguinte,
pois tinha de ir trabalhar. Como foi o resto? Perguntou Angélica, que estava interessada em tudo. Bem, agora mesmo Betty pensou que ela mesma poderia ter conseguido o número de telefone de John. Em seguida, ela pensou, vi se ele nem tivesse um telefone. Como ela estava pagando os bolos e o chá, ele não tinha dinheiro. Betty. Ele ouviu o diretor da escola gritar bem alto. Ah, o que foi? Ele se virou para ela. O que você está pensando para não ouvir nada ao seu redor? Ele ficou ao lado dela. Não se importe com ela, eu só não dormi o suficiente, não queria que ninguém a incomodasse agora. Selena, oi, como você está? Ela chamou a amiga. Se ela não conseguisse ir embora logo, teria de pedir ajuda. Oi, estou bem, no trabalho. Ela ficou surpresa, já que elas tinham acabado de se falar ontem à noite. Ei, posso lhe perguntar uma coisa? Ela estava envergonhada, mas não tinha mais ninguém a quem recorrer. Vá em frente, Selena exalou, ela sabia o que a amiga queria perguntar. Você pode comprar um telefone e dar para o John? Ela deixou escapar como uma metralhadora, porque não queria que ninguém soubesse que ela o estava ajudando. Oh, amiga, você é louca. Selena não pôde deixar de se maravilhar com as coisas que a amiga estava fazendo. Você vai fazer isso? Betty queria ter certeza. Sim, você terá que fazer, Selena exalou. Obrigada, sorriu a garota. Hoje à noite tudo ficará claro, desconectou a amiga. Depois disso, o humor de Betty melhorou, assim como sua eficiência. Vendo isso, a diretora se acalmou e foi para seu escritório, e a garota continuou seu trabalho no corredor. Ela estava pronta para rolar montanhas, a sensação era tão boa em sua alma. À noite, quando chegou em casa, ela esperou que passassem 2 horas, a diferença de horário em que sua namorada chegaria do trabalho. Alô, o telefone nem sequer tocou. Nossa, pensou a namorada. Eu só estava com o telefone na mão, admitiu Betty. Escreva, disse Selena, a agradecida Selena. O quê? De início, não entendi. Números, eu comprei um telefone e um cartão. Sim, ela começou a ditar. Você entendeu tudo? Perguntou Betty quando ela tinha anotado tudo. Claro, você pode ligar, supondo que seu John saiba como operar essas máquinas, suspirou a amiga. Obrigada, disse a garota com a boca aberta, olhando fixamente para o telefone. Ela não podia acreditar que estava prestes a falar com ele novamente. Ela ficou olhando para o telefone por mais alguns minutos, depois discou o número e ele imediatamente tocou. Alô, Betty, ela ouviu a voz de um homem. Como você sabia que era eu? Ela se perguntou. Bem, quem mais poderia ser? Se a Selena me deu o telefone, eu não deveria ter dado, ela argumentou calmamente. John, estou tão feliz por ter notícias suas. Ela não se importava com a distância, o principal era que ela pudesse ouvi-lo e se comunicar com ele. Também estou feliz por ter notícias suas, ele respondeu. Onde você está agora? Perguntou ela. Por que você precisa disso? Ela ficou surpresa. Você não está com frio? Disse Betty. Não, estou bem, garantiu John a ela. Como você está? Vem me ver. A garota decidiu enfrentar o touro pelos chifres. Tem certeza de que quer falar comigo, não é fácil? É como se eu quisesse protegê-la de algo ruim. Não sei o que se passa na sua cabeça, mas eu realmente me preocupo com você e com o que acontece com você, confessou ela. Certo, não sei quando, mas posso ir visitá-la, disse John a ela. Olhe, deixe-me transferir o dinheiro para Selena e ela o entregará a você, sugeriu ela. E você não tem medo de que eu o gaste mal? Ele se perguntou sobre a ingenuidade dela. Não, ela sorriu. Então, durante uma semana, Betty fez tudo o que precisava ser feito. Ela ligou para Selena, contou tudo, ficou chocada, mas sabia que, se a amiga decidisse alguma coisa, não poderia mudá-la de ideia. Tem certeza de que eu mesma devo comprar as passagens? Perguntou ela. Ei, e eu não perguntei, e quanto aos documentos que ele tem? Pela primeira vez, Betty pensou sobre isso. Por que está me perguntando isso?
A noiva ficou surpresa. Quando você o encontrar, por favor, pergunte a ele, pediu a interlocutora. Tudo bem, e se eu não conseguir? Selena se perguntou. Então vamos pensar sobre isso, pensou Betty. Mas a garota não podia esperar que Selena conhecesse John, ela mesma discou o número dele. Oi, mal posso esperar, ela o cumprimentou. Olá, ela ficou um pouco surpresa, não estava esperando a ligação dele. John, você tem seu passaporte? Ela prendeu a respiração. Não, ele sentiu pena dela. Como poderia ser? A garota não conseguia acreditar. Na verdade, eu tinha, mas o penhorei em um inverno quando não tinha onde dormir, então o penhorei durante a noite, confessou ela. Isso é bobagem, me dê o número e eu compro de você, disse Betty. Não tenho certeza se você quer tudo isso, ela começou a música novamente. Olhe, estou fazendo tudo isso com minha mente sóbria, o que significa que ninguém está me forçando, ela o assegurou. Ok, ele começou a lhe dizer o número do telefone e o endereço. Espere um pouco, disse ela e apertou o botão de desligar. Alô, alô, você não me conhece, estou ligando em nome de John, ela discou o número do telefone e começou a resmungar. Oh, provavelmente preciso de um passaporte, disse o homem do outro lado da linha. Sim, eu quero pagar por ele, Betty continuou em silêncio. Ok, disse a taxa. Uau, a moça ficou ofegante com a quantia. O que você quer? Já faz quase um ano, conte os juros, ele sorriu ao telefone. Tudo bem, diga para onde transferir, Betty esperou. Com quem você sempre fala? Sua mãe entrou em seu quarto. Com quem você quiser falar, ele se virou para ela. A essa altura, ela já havia anotado tudo o que precisava. Agora só faltava enviar a transferência, ligar para John ou Selena para pegar o documento. Betty tinha feito tudo e estava esperando que a pessoa com quem acabará de falar lhe enviasse uma foto de passaporte para que ela mesma pudesse comprar as passagens. John, eu já fiz tudo, você só precisa pegar o documento, ela ligou para ele. Para que você precisa de tudo isso? Ele não entendeu. Venha, vamos nos encontrar e depois resolvemos isso, ela pediu a ele. Ok, ele concordou com a garota. Betty comprou as passagens para ele e, em 3 dias, ele deveria estar em casa. Olá, ela ligou por causa de um anúncio de um apartamento para alugar. Sim, alugamos o apartamento, mas somente por longo prazo, e é conveniente fazer um pagamento adiantado de 6 meses, ou pelo menos 3 meses, disse-lhe a mulher. Obrigada, eu ligarei de volta. A moça não ficou satisfeita com essa opção. Então ela ligou para mais alguns anúncios, mas não encontrou nada que lhe agradasse. No último minuto, Betty decidiu que alugaria um apartamento. Não houve nenhum problema com essa opção. Ela conseguiu chegar a um acordo rapidamente. No início, ela pagou por 2 semanas porque não sabia como as coisas iriam se desenrolar com John. Olá, ela ligou para John à noite. Olá, ele respondeu. Ok, as passagens estão compradas, vá para o aeroporto e eu encontrarei lá, disse ele. Obrigado, John não sabia o que dizer. Você me agradecerá mais tarde, ela não sabia que sentimento tinha em seu coração, se estava feliz por estar ajudando um homem ou por ter um homem vindo até ela. Angélica, posso ter o dia de folga amanhã? Disse ela ao diretor. Por quê? Você tem algo urgente para fazer? Perguntou ela. Sim, um amigo está vindo me ver, tenho que encontrá-lo, aluguei um lugar para ele, leve-o até lá, hóspede-o, ela estava dizendo a verdade. Um amigo é bom, leve-o ao museu, Angélica estava feliz por sua funcionária. Eu levo, a mulher sorriu de volta, então você me deixa ir? Ela perguntou novamente, porque era só isso que lhe interessava. Claro, então vocês resolvem isso, ela piscou. De manhã, Betty não tinha pressa de ir a lugar algum. Por que não está no trabalho? Perguntou mamãe. Um amigo está chegando hoje, ela disse. Que amigo? Conheci o John quando estava em Nova York e ele vem me visitar hoje, disse ela à mãe, que agora estava começando a lhe contar a verdade. Por que você não me contou antes? Para onde ele está indo? Onde ele vai morar? A mãe tinha muitas perguntas.
Eu aluguei um lugar para ela ficar. Betty não estava acostumada a mentir, então agora ela estava dizendo a verdade. Por que gastar dinheiro com outra pessoa? Ele poderia ficar conosco. A mulher se ressentia. Oh, mamãe, acalme-se, eu decido tudo sozinha, eu sei de tudo. Betty se olhou novamente no espelho e saiu do apartamento. Estou esperando você hoje à noite? Perguntou a mãe dela através da porta aberta. Provavelmente não, ela respondeu, mas tenho minhas chaves, caso eu venha. Betty pegou um táxi e foi para o aeroporto. Lá, ela mal podia esperar pela chegada do avião. E quando anunciaram a aterrissagem, ela olhou para seu novo conhecido. John, ela ouviu de longe. Ele estava caminhando e não tinha bagagem. Olá, ele se aproximou dela. Vamos, eles entraram em um táxi e foram até o local onde Betty havia alugado uma casa para ele. Os dois caminharam em silêncio pela estrada. Por que você não diz nada? Ela se virou para ele. O que você quer que eu diga? Eu não sei do que se trata. Que diferença faz a cidade em que vou morar? Escute, você não é um sem-teto, você tem a cabeça no lugar, espero que tenha seu diploma com você. Ela examinou os bolsos dele, ele os tinha, mas não tão grandes. De um deles, ele tirou um pedaço de papel, ela olhou, era uma cópia do diploma. Muito bem, pelo menos é isso, ela sorriu. Eles dirigiram até o apartamento e se acomodaram. Você vai precisar de algumas coisas, vejo que não tem nada com você, vamos até a loja. Ela pegou a mão dele e o puxou em direção à porta. Talvez você possa ir sozinho? Ele se sentiu desconfortável, como se estivesse envergonhando a mulher. Tudo bem, me espere aqui. Então, ela estava disposta a fazer qualquer coisa por ele. Betty saiu da entrada da garagem, havia uma rede de lojas ao lado da casa, então ela entrou. Comprou tudo o que precisava: escova de dentes, pasta de dentes, aparelho de barbear, sabonete, camisetas, roupas íntimas, meias, o essencial. Quando passou pela seção de mercearia, achou que tinha se esquecido completamente da comida. A mulher comprou carne, macarrão, pão, sal, açúcar, chá, colocou tudo em uma sacola na caixa registradora, pagou e voltou para John. Aqui estou eu. Ele entrou no apartamento. Por que tanta coisa? Ele viu as sacolas enormes que ela carregava nas duas mãos. Aqui estão os itens essenciais, disse ela, e começou a desempacotar e preparar a comida. A essa altura, John já tinha ido ao banheiro, trocado de roupa, saído, sentado na cozinha e observado a mulher. Betty, você tem certeza de que quer fazer tudo isso? Ele perguntou novamente. Eu só quero ajudá-lo. Ela não quis explicar nada. Ele não lhe respondeu nada. Eles jantaram. Betty tirou uma garrafa de vinho da geladeira, ela estava preparando-a há muito tempo. Ela pegou os copos e serviu o líquido âmbar. Bem, um brinde ao reencontro e a você que está bem, disse ela. Obrigado. Eles trocaram os copos e beberam. Betty colocou a mão sobre a mesa, apoiou a palma sobre ela, sentou-se e olhou para John. Você virá ao meu museu amanhã? Ela perguntou. Eu prometi ao diretor que o convidaria. Claro que sim, ele sorriu, e ela pôde ver que ele era realmente bonito. Betty percebeu que tudo estava em suas mãos. Depois de tomarem 2 taças de vinho cada um, ela se sentou mais perto de John. Vamos nos beijar, disse ela. O quê? Ele olhou para ela. Não é como se você não tivesse me ouvido, ela disse e baixou os olhos. Ele segurou o rosto dela entre as palmas das mãos e beijou seus lábios. Você beija bem, disse ela. Você também não é ruim. Eles entraram no quarto, o rosto de Betty estava ardendo, era a primeira vez que ela fazia algo assim, mas ela gostava tanto do homem que não conseguiu resistir a ele. No quarto, eles empurraram o sofá para fora do caminho, deitaram-se e continuaram a se abraçar. Você provavelmente acha que estou sendo frívola, ela disse a ele. Não é nada leviano, ela acariciou a bochecha dele. John, de verdade, eu gosto muito de você, e mesmo que você não tenha nada, eu não preciso de nada, ela disse a ele. Betty, você é muito legal, ela passou os dedos sobre a bochecha dele mais uma vez, mas eu lhe digo, você não precisa de nada comigo. Acho que cabe a mim decidir se vou mexer com você ou não, disse ela, e sorriu. Você já fez muito bem para mim, ela parou de falar.
Você quer que eu vá para casa, disse ela. Não, se você quiser, pode ficar aqui. Ela se deitou de costas e olhou para o teto. John, vamos tentar ficar juntos, mesmo que seja errado uma mulher sugerir isso, mas eu realmente quero ficar perto de você. Ela o abraçou e se apoiou em seu ombro. Oh, Betty, você vai ter dificuldades comigo, ele suspirou. Mas aceite que o problema é meu. Ela apagou a luz e sorriu para a escuridão. Esta noite foi a primeira vez que Betty dormiu com um homem ao seu lado. De manhã, John acordou primeiro, foi até a cozinha e colocou a chaleira no fogo para fazer café com Betty. Ele não entendia o que ela sentia por ele, mas percebeu que ela estava fazendo algo bom por ele. Você já está acordada? Ela sentiu o cheiro do café e abriu os olhos. Pensei que você tivesse que ir trabalhar e, para não se preocupar, fiz café para nós dois. Ela lhe entregou uma xícara. Obrigada, ela sorriu, estava encantada com o fato de o homem ter feito algo por ela. Ela tomou um gole, o café estava delicioso. Você virá comigo hoje ou mais tarde? Perguntou ela. Eu tenho o endereço, irei mais tarde, disse ele. Vou esperar por você. Ela se vestiu e foi ao banheiro, lavou o rosto e foi trabalhar. Como está seu conhecido? Perguntou Angélica. Bem, ele deve estar aqui hoje, respondeu Betty. Então, estaremos no casamento em breve? A diretora sorriu para ela. Espere, não tenha pressa, Betty ficou envergonhada. O que há para apressar? Se ele veio até você, acho que vocês viverão juntos e tudo ficará bem, disse ela na época. O telefone de Betty tocou, ela olhou para ele, a tela mostrava o número de sua mãe. Alô, ela atendeu e colocou o dedo nos lábios para calar Angélica. Você dormiu na casa dela hoje? Sua mãe a atacou imediatamente. Por que eu não dormiria na casa dele? Sou uma garota crescida, disse ela. Você poderia pelo menos tê-lo avisado, disse a mulher. Mãe, estou lhe avisando, já tenho idade suficiente para começar minha própria vida, disse Betty, e desligou. Depois disso, a mãe ligou mais algumas vezes, mas Betty desistiu da ligação. Depois do almoço, John apareceu. Quando Betty viu que ele estava com as mesmas roupas com que havia chegado, sentiu-se um pouco envergonhada na frente de seus colegas de trabalho. Mas ela rapidamente tirou o paletó dele, pendurou-o no armário de casacos e o conduziu pelos corredores. A mulher, que nunca contou a história da cidade em que viveu e nasceu, ficou feliz pelo fato de John ter caminhado e a escutado, como ela fez com ele em Nova York. É isso, esse é todo o nosso museu, ela disse a ele quando terminaram o passeio. Bem, estou indo para casa, espero por você lá, ele a beijou no rosto. John, ela corou e olhou em volta, viu os funcionários parados e olhando para eles. Qual é o problema? Você não pode fazer isso aqui. Ela perguntou a ele. Não, por que não? Eu posso, mas é que ela ainda estava vermelha. Depois disso, ela dispensou o homem e decidiu que esta noite teria de ir para casa fazer as malas. E assim ela fez. Depois do trabalho, ela pegou um táxi e dirigiu até a casa dos pais. Betty, é você? Sua mãe ouviu a porta bater. Sim, mamãe, vim buscar minhas coisas, disse ele, e foi para o quarto. Peguei tudo o que precisava e me preparei para sair. E quando você vai trazê-lo para nós, para apresentá-lo a nós? Prometo que sim, mas não sei quando. Betty percebeu que se sua mãe visse John, ela logo perceberia que ele não era como todos os outros homens. Ok, eu espero, mas saiba que estou em choque, disse ela. Betty não deu atenção a isso, saiu da entrada da garagem, entrou em um táxi e dirigiu até o local onde seu homem favorito a esperava. Ela entrou no apartamento, que cheirava deliciosamente a batatas fritas. Oh, Deus, o cheiro é tão bom, Betty murmurou. São apenas batatas fritas. Ela saiu para o corredor, Betty notou que ele tinha se barbeado, estava bom. E cheira como se o chefe tivesse cozinhado. Ela foi direto para a cozinha. Você me elogia, eu já tinha cozinhado tudo, então só tive que lavar as mãos e me sentar à mesa. Bom apetite, ele se inclinou e a beijou. Betty corou quando eles começaram a comer. Vinho? Ela perguntou, eles não tinham terminado a noite passada. Você gostaria de tomar um pouco?
De repente, ela pensou que tinha feito tudo por ele até aquele momento, mas hoje ele tinha acabado de chegar em casa do trabalho e se sentou para jantar. Não, não, sente-se, ele também estava alarmado com o fato de ter perguntado à mulher o que não deveria. John, estamos agindo como dois idiotas, ela riu, seguida por ele. Concordo, ele pegou a mão dela. Daquele momento em diante, dois adultos que se gostavam começaram a viver juntos e a se ajudar mutuamente. John, ouça, você tem um diploma, eu vi como você trabalha com meus programas de computador, você não quer tentar trabalhar nessa direção? Ele perguntou em seu dia de folga. O que você quer dizer com isso? Ele não entendeu. Bem, se você quiser, pode conseguir um emprego oficial, pode até trabalhar em nosso museu ou pode simplesmente trabalhar em casa, pegando computadores quebrados e outros equipamentos, explicou ela. Ouça, eu não tinha pensado nisso antes, mas agora percebo que é um negócio realmente lucrativo. John balançou a cabeça. Betty recebeu uma ligação de sua mãe e filha, estou a caminho, ela atendeu a ligação da mãe. Ok, e Betty lhe deu o endereço. Olá, ela entrou no apartamento. Olá, a filha saiu para o corredor. Bem, conheça seu futuro genro. Enquanto ela falava, John saiu do quarto. Quem era aquele? Havia uma mulher parada olhando para ele. É o John, disse Betty, ela sabia que a mulher teria aquela reação. Ele é um mendigo, a mãe olhou para a filha, incapaz de entender como alguém como ela poderia escolher alguém como ele. Não se atreva a dizer isso sobre ele, Betty a repreendeu. Deixe-o falar, porque é verdade, disse John calmamente. Você está louca? Disse a mulher. Talvez, mas como você pode dizer essas coisas se você não conhece a pessoa? Betty não entendeu. Depois das palavras de sua mãe, ela não queria nem mesmo deixá-la entrar. Vá para casa, não quero falar com você, disse Betty a ela. Então você está disposta a brigar com a pessoa mais querida por causa de um sem-teto? Ela ficou no corredor, e a mulher não entendeu nada. A decisão é minha, eu a tomei, e se você não gostar, pode ir para casa, disse a filha. A mãe saiu do apartamento com os olhos cheios de lágrimas, pois não entendia como uma pessoa por quem ela havia feito tudo em sua vida podia agir assim. Betty, por que você está fazendo isso? John disse a ela em casa. Você concorda em ficar comigo? Ela perguntou a ele. Claro que sim, ele podia ver que essa mulher faria qualquer coisa por ele, mas não entendia por que isso estava acontecendo. Este apartamento está pago por 2 semanas, agora vou ligar e alugar outro, onde nos mudaremos e viveremos lá, ela lhe disse. Depois disso, houve muitas outras nuances. John não tinha documentos, exceto seu passaporte. Betty o ajudou a restabelecer tudo. Ela mesma foi a todas as autoridades, porque conhecia as pessoas, cuidou da papelada para ele e apresentou o primeiro anúncio para sua empresa de conserto de computadores. Isso não o humilha? Ela perguntou a ele. Por que isso me humilharia? Ela não entendeu, eu ganho dinheiro e isso não tem cheiro. Betty pagava por tudo, pelo apartamento alugado, pelas roupas, pela comida, por tudo, totalmente provida pelo homem que a procurava. A cada dia que passava, o relacionamento deles melhorava cada vez mais, ela percebia que amava aquele homem e que ele a amava. Agora ela ia para o trabalho bonita e feliz. John também começou a trabalhar pouco a pouco, na cidade começaram a reconhecê-lo, a propaganda boca a boca estava funcionando bem. 6 meses depois de começarem a viver juntos, ele estava conseguindo muitos clientes. E, se antes ele conseguia consertar um computador, tablet, laptop, telefone ou outro equipamento em um dia, agora levava semanas. Veja como você está se saindo bem, Betty o beijou quando ele saiu do trabalho. É tudo graças a você, ele a abraçou. Se você não tivesse feito isso, eu não teria feito nada, ela disse a ele. Bem, sim, de fato é, mas se não fosse por você, nada disso teria acontecido, e eu talvez nem existisse mais, disse ele a ela. John e Betty estavam vivendo bem, o salário da mulher lhe permitia viajar, comprar várias coisas e eletrodomésticos, o que só podia deixá-la feliz. Betty agora estava esperando que John a pedisse em casamento, mas ele continuava adiando, como se tivesse medo de alguma coisa. John, eu o amo muito, vocês estão juntos há 1 ano,
Você quer ir ao seu vilarejo, visitar Selena, dar um passeio, me contar mais? Ele lhe contou tudo isso na outra noite. Ele não disse não, olhou para ela. Ele já tinha algum dinheiro, mas não o suficiente para viajar ou comprar algo grande. Selena, oi, ela chamou sua amiga. Que gente, você se lembrou de mim? Selena se alegrou. Estamos indo visitá-lo, disse Betty. Quem somos nós? Ela não entendeu. Quero dizer quem, somos John e eu, disse ela. Ei, vocês dois ainda estão juntos? Perguntou a amiga de Selena. Eu não fiz tudo isso por nada, Betty riu. Uau, amiga, você encontrou um homem para você, você fez isso por si mesma, eu a elogio, bom para você, minha amiga estava feliz por ela. Então, vamos para a sua casa, aceita a gente? Betty esperou por uma resposta. Sim, claro, que perguntas, mesmo que você não tivesse me chamado, e tivesse acabado de chegar, eu teria aceitado você. Selena estava feliz que logo seus amigos viriam até ela. É claro que ela não estava esperando Juan, mas Betty era sempre bem-vinda em sua casa. Angélica, posso ter férias? Betty perguntou à diretora. Por que você pergunta? É claro, você nunca esteve lá, você só esteve fora por alguns dias e nada mais. Ela olhou para ela e sorriu. Eu sabia que a senhora entenderia. Ela abraçou a diretora. Agora tudo o que resta é fazer suas malas e ir para o aeroporto. Você é muito corajosa. John olhou para ela enquanto dirigiam para o aeroporto. Que corajosa, compre suas passagens e vá embora. Ela não o entendeu. Bem, estou feliz por estar em minha terra natal. Ele pegou a mão dela. Quando chegaram a Nova York, e já estavam na casa de Selena, era tarde. Eles se sentaram à mesa, conversaram, beberam e depois foram para a cama. E, pela manhã, John disse que não os incomodaria, que os deixaria conversar e que sairia para tratar de negócios. Que negócios ele poderia fazer? Perguntou sua mulher favorita. Betty, eu lhe contarei tudo depois, como se John a estivesse escondendo, vestiu-se e saiu. Ela o observou por um momento e depois se voltou para Selena. Você acredita nele? Perguntou ela. Oh, amiga, não comece, minha mãe não me entende, ninguém no trabalho me entende, todo mundo me diz que eu fiz isso por nada, e você não tem ideia de como é bom estar com esse homem. Sua amiga olhou para ela. Não estou lhe dizendo nada, pense nisso, você é adulta, agora tem que procurar um homem para a vida toda, não por prazer. Selena não queria dar lições, mas acabou que foi exatamente isso que ela fez. Você não tem ideia de como isso me faz sentir bem, Betty murmurou e exalou. Elas não esperavam John hoje, e a mulher estava muito preocupada com isso. Não chore, Selena lhe disse, e se sentou ao lado dela. Como posso não chorar? Ela soluçou. Seja forte, ele veio para a terra natal, talvez tenha conhecido alguém, tenha se divertido ou tenha ficado muito tempo fora, disse a amiga. Mais, à noite, John voltou. Onde você estava? Perguntou Betty. Ele tinha ido embora e estava cheirando a álcool. Ok, e daí, você vai fazer isso para sempre? Ela parou de acreditar nele. Não, ele a olhou nos olhos, você não confia em mim, por que me trouxe para esta cidade? Por que quando vou a algum lugar na minha cidade ou faço alguma coisa, você sempre fica sabendo de tudo e agora não me conta nada? Disse ela. Eu pensei que confiávamos um no outro. John não queria discutir na frente de Selena. Bem, pessoal, vamos dormir, espero que não fiquem longe de nós amanhã. Eles foram para a cama. Selena, é claro, ouviu tudo, mas não interferiu na conversa porque era apenas entre eles. De manhã, quando acordaram, todos fingiram que nada havia acontecido, mas Betty estava ressentida com John. Ela não conseguia entender como um homem podia fazer isso com ela. Em 2 dias, eles teriam que voar de volta, as passagens já estavam compradas, então eles decidiram aproveitar ao máximo o tempo. John passou os 2 dias com Betty e Selena, sem sair do lado delas. Eu amo você, ele sussurrou para ela. E eu amo você, ela olhou para ele, eles pareciam ter um relacionamento muito forte e se amavam. Então, você vem me ver de novo? Selena olhou para eles enquanto os deixava no táxi para o aeroporto.
É claro que você virá, esta é a cidade natal de John, nós nos conhecemos aqui, mais de uma vez, você vai se cansar de nós, disse Beth a ela. Depois disso, elas entraram em um táxi e foram embora. Por que você não diz nada? Perguntou John. Porque estou um pouco ofendido com você, ainda não sei onde você estava naquela noite, ele olhou pela janela para as luzes que passavam. Beth, eu estava cuidando da minha vida, por favor, acredite em mim, ele apertou a mão dela. Eu acredito em você, mas ainda não consigo perdoá-lo, ela disse baixinho. Então você não pode perdoá-la? Ele podia ver que a mulher que amava realmente se ressentia dele. Por que não? Ela também apertou a mão dele. Eles chegaram ao aeroporto, passaram pela segurança e, quando estavam sentados no avião, John colocou uma venda em seus olhos e se recostou no assento. Você não quer conversar comigo? Sobre o quê? Ele perguntou sem abrir os olhos. Seus negócios, ela disse a ele. Sem querer, ele percebeu que nas próximas 2 horas não conseguiria arrancar nada dela. Quando chegaram à cidade dele, desceram do avião, entraram em um táxi, foram para casa, lavaram o rosto e foram para a cama sem conversar. De manhã, Betty se levantou cedo e foi trabalhar, John ficou em casa. Não havia nada que pressagiasse uma briga ou um desentendimento. Beth fez suas tarefas, por algum motivo, decidiu visitar sua mãe. Olá, ela entrou em casa e destrancou a porta com suas chaves. O que foi? Finalmente decidiu me contar sobre seu namorado desleixado. A mãe ficou no corredor e olhou para ela. Beth não entendeu por que o desordeiro. De que tipo? A mulher não entendia. Mamãe, por favor, pare, a escolha é minha, disse a garota. Ela foi até a cozinha, tomou café, sua mãe havia feito o bolo favorito de Beth. Depois, ela disse que estava indo para casa. Ela se arrumou, chamou um táxi e saiu. Quando Beth entrou no apartamento, estava escuro. John, estou em casa, disse ela do corredor. Mas ninguém a atendeu. Betty entrou no quarto, mas não havia ninguém lá, nem roupas, nem computador, nem telefone, nem nada. Betty ligou imediatamente para o seu número de telefone, mas ele não estava disponível. Ela foi bloqueada nas mídias sociais, sentou-se no sofá e começou a chorar. Selena, alô. Ela discou o número da amiga. Ei, o que está acontecendo? Ela atendeu. John me deixou, disse ela, e chorou novamente. Como ele a deixou ontem quando tudo ainda estava bem? Ela não entendeu. Não sei, cheguei em casa hoje e ele tinha ido embora, disse ela. Você fez tanto por ele, restaurou todos os documentos, aproximou-o da aldeia, conseguiu um emprego para ele e ele não disse uma palavra sequer para você? Veja, como às vezes acontece, Beth não podia falar sobre isso com calma, ela não podia ficar nesse apartamento. E o que você vai fazer agora? Perguntou Selena, a pergunta mais dolorosa. Não sei, acho que vou pegar minhas coisas e voltar para minha mãe. Beth ainda não havia pensado nisso. Seja forte, está tudo bem, pense que nada vai dar certo para ele não tem ninguém além de você, Selena tinha certeza disso. Como eu poderia amar um homem como esse? Disse Beth. E todos a avisaram e mesmo assim você se manteve firme, Selena nem sabia o que lhe aconselhar. Ok, amiga, obrigada pelo apoio, eu não sabia para quem ligar. Beth olhou para a tela mais uma vez e desligou o telefone. Ela havia tentado ligar para John várias vezes naquela noite, mas todas as tentativas haviam falhado. O que eu fiz com ele? Ela disse a si mesma no escuro. No dia seguinte, ele chegou ao trabalho com o ânimo abalado. Valesha, o que há de errado? Angélica se aproximou dela. Nada, está tudo bem, exceto pelo fato de John ter me deixado, disse ela. Como John foi embora? A mulher não a entendeu. Sem mais nem menos, ele arrumou suas coisas e foi embora, ela olhou em um ponto. Que coisas ele empacotou, as coisas que você comprou para ele? A mulher estava intrigada. Ora, eu não sinto pena dele, ele era um canalha, ele poderia ter me olhado nos olhos e me dito o que pensava, e por que teve que sair de Nova York, eu não entendo. Beth tinha certeza de que ele estava lá atrás. Ela estava no automático, porque não queria fazer nada e não podia.
Ela tinha que ir para casa à noite, mas não queria ir para lá, então foi para a casa de sua mãe. O que está fazendo aqui? Perguntou a mulher. Por que não posso ir para casa agora? Perguntou Betty. Não, porque você pode, é só que faz muito tempo que você não vai para casa. A mãe percebeu que havia algo errado com a filha. Não me incomode com perguntas, quando eu me acalmar, eu mesma lhe contarei tudo. Ela olhou para a filha. Tudo bem, assentiu a mulher. Betty foi para o seu quarto, mas mesmo lá ela se sentiu mal. Ela continuou vivendo e trabalhando, e Betty foi para o seu quarto. Ela continuou vivendo e trabalhando, os dias se arrastavam muito lentamente, ela não queria nada. As pessoas passavam, ela sorria para elas, contava coisas, fingia que estava tudo bem. Betty, um homem leu seu crachá. Sim, estou ouvindo, ela olhou para ele. Posso levá-la para passear hoje à noite? Perguntou ele. Isso é engraçado, disse ela com tristeza. Qual é a graça? Ele não entendeu. Não, apenas, sim, estou disposta a lhe dar uma carona, se você quiser, ela olhou para ele. Bem, sim, e um passeio não faria mal, mas eu gostaria de dar uma volta com você pessoalmente, ela disse a verdade a ele. Sabe, eu acabei de terminar com um homem e ainda não estou pronta para começar um novo, eu queria chorar. Sinto muito se ferir seus sentimentos, disse o homem. Não, é apenas um pouco desagradável. Ela se virou e se afastou dele. Ele queria alcançá-la, mas não conseguiu. Betty estava sentada em seu escritório. Se em qualquer outro dia em que ela e John estivessem juntos, ela teria feito milhares de coisas, mas agora estava sentada olhando para um ponto. Betty, eu não preciso de uma funcionária como essa. Angélica entrou. Por quê? Ele se virou para ela e a olhou com olhos que não viam, pensou nos seus próprios olhos. Olhe para você, é como se alguém tivesse morrido. O diretor se sentou em uma cadeira perto da mesa. Ela cuspiu por cima do ombro. Vamos lá, Angélica deu um tapinha no ombro dele. Você precisa de alguns dias de folga? Não, é ainda mais difícil para mim lá fora, admitiu Betty. Isso mesmo, nariz para o vento, levante-se e comece a trabalhar, ela lhe disse. Obrigada a todos por me darem tanto apoio. Betty se levantou e abraçou sua chefe. Em seguida, ela se levantou e foi para o saguão para se distrair com as pessoas que estavam lá. E, à tarde, deu uma volta pela cidade, para não ficar sentada pensando que estava fazendo tudo errado. Mamãe, cheguei em casa. Ela chegou em casa e caiu de pé. Nas 2 últimas semanas, ela estava tão ocupada com o trabalho que simplesmente pegou o travesseiro e adormeceu imediatamente. Veja o que você fez a si mesma, disse-lhe a mãe. Era verdade que Betty havia perdido peso, e ela podia ver que não estava com uma aparência muito boa, mas não conseguia evitar, não queria beber nem comer. Tinham-se passado apenas 3 semanas desde o rompimento, mas para ela pareciam 6 meses. Bem, você ainda não se acalmou? Perguntaram-lhe os conhecidos. Imagine, ele olhou para eles. Por um lado, ele tinha vergonha de admitir para qualquer pessoa que havia pegado um sem-teto na rua, que faria qualquer coisa por ele, e que havia feito o mesmo com ele. Seu coração se despedaçou. Por que não vamos a um bar e nos divertimos? Eles sugeriram a Betty. Vamos lá. Ela concordou com eles. Havia um homem na empresa que, Betty sabia, estava de olho nela há muito tempo. Ela nunca havia pensado nisso porque ele era mais jovem do que ela, mas esta noite ela lhe deu uma chance. Harry, como você está? Ela se sentou ao lado dele. Ele estava bem, podia dizer que estava feliz por ter Betty por perto. Não estou indo muito bem, ela levantou o copo e olhou para o jovem. Por mais que eu não queira que você passe por maus momentos com ele, mas desejo que seja feliz, ele levantou o dele. Desculpe-me, ele tomou um gole. Por quê? Harry pousou o copo na mesa e se virou para aquele de quem gostava. Eu sei que você gosta de mim, e eu estou sentada aqui falando sobre John. Os olhos dela ficaram muito tristes. Do que está falando? Ele abraçou. Eles ficaram sentados aqui por um longo tempo, até a hora de fechar. Amanhã era um dia de folga, eles não precisavam ir a lugar algum, isso só piorava as coisas.
Em dias como esse, Betty não sabia o que fazer consigo mesma, ela limpava, cuidava de si mesma. Se houvesse uma chance de ir trabalhar, ela estava lá, mesmo que fosse de graça. E amanhã seria esse dia novamente. Quer que eu a acompanhe? Harry olhou para ela, ambos embriagados, e Betty assentiu. Bem, ele virou para o outro lado. Sua casa é por ali, ela apontou na direção oposta. E por ali hoje, ela apontou para a frente. Tudo bem, o jovem deu de ombros, e eles seguiram em frente. Quando estavam na entrada da garagem, Harry se perguntou muito se ela tinha seu próprio apartamento, por que não morava nele. Então eles entraram. A garota tinha um pouco de vinho, tirou-o da geladeira, sentaram-se à mesa da cozinha por mais um tempo e depois foram para a cama. De manhã, Betty acordou com o sol brilhando em seus olhos, o que era compreensível, pois ninguém havia fechado as cortinas desde a noite anterior. A garota se deitou na cama, sua cabeça doía, ela se lembrou do que havia acontecido ontem. De repente, Betty, como que escaldada, sentou-se na cama e olhou para ver quem mais estava no apartamento. Lá estava Harry, dormindo no sofá. Ops, ela agarrou sua cabeça. O que foi? Sua cabeça está doendo. Respondeu o jovem. Não, por que você ficou aqui ontem à noite? É que estávamos em um estado tal que eu não podia ir para casa, admitiu ele. Ok, me desculpe, ela disse a palavra várias vezes. Por que você sempre pede desculpas? Harry não entendeu e olhou para Betty. Já respondi a essa pergunta ontem, ele foi ao banheiro. Depois de lavar o rosto e tomar café, Betty se preparou para ir à casa de sua mãe. É claro que isso era apenas uma desculpa para se livrar de Harry. Ela olhou para a tela do telefone, ninguém estava ligando, era triste. Betty, o que há de errado? Por que você está com essa cara? A mãe dela a cumprimentou na porta. Não quero lhe contar nada, ela foi para o quarto. E eu quero saber, continuou sua mãe. Veja, estou sofrendo e ofendi um homem bom, disse a filha da mulher. Que homem bom? Ela não entendeu. Harry, Betty confessou, embora não tenha sido fácil. Como você o magoou? A mulher não entendeu. Ontem à noite, para me apoiar, conhecidos me chamaram ao bar, ele se sentou, conversamos, ele começou a contar para a garota. Qual é o problema? Mamãe não entendeu. Nada, ele gosta de mim, Betty olhou para a mãe. Tudo bem, na falta de outra pessoa, você pode sair com ele por enquanto, ela bateu palmas. O que você está dizendo? Sua filha não entendeu. Ora, ele é bonito, meu jovem, ela não parou. Se eu soubesse, não teria lhe contado nada. Betty agora queria se isolar e não falar com mais ninguém. Ela passou o resto do dia com as portas fechadas, sem sair ou falar com ninguém. Não importava o quanto sua mãe implorasse para que ela saísse para tomar chá com ela, Betty não queria. Aonde você está indo? Ela ouviu a porta da frente se fechar. Para casa, Betty disse a palavra, sem esperar dizê-la. Ela tinha pensado que ia desistir de alugar esse apartamento, e então ele saiu. Tem certeza? Sua mãe estava parada na porta. Sim, sua filha nem sequer olhou para ela. Ela foi até a rua e caminhou em direção ao apartamento. Nesse momento, ela pensou que não o deixaria. Ela chegou ao apartamento, onde tudo lhe era familiar e, apesar de já ter passado muito tempo, ainda podia sentir o cheiro de John. O perfume que ela havia comprado para ele, e lá, no banheiro, estava a escova de cabelo dele. Betty foi para a cozinha, colocou a chaleira no fogo, lembrou-se de que costumava fazer chá e leite para ele à noite, quando chegava do trabalho, e o café da manhã. Com os olhos cheios de lágrimas, Betty sentou-se à mesa da cozinha e preparou um chá para si mesma. Ela se sentou e pensou, imaginando o que fazer em seguida, como viver sem ele. E, acima de tudo, como, durante tantos anos, ela nunca tinha sido tão próxima de ninguém, e esse homem tinha feito o impossível. E quem mais poderia ser um oligarca, com casas, fábricas, barcos a vapor? Mas ele era um vagabundo comum, que ela encontrou na rua, pode-se dizer, no lixão.
Ele não percebeu que estava chorando e, naquele momento, seu telefone emitiu um bip com a mensagem de que o assinante estava dentro do alcance da rede. Os olhos de Betty se arregalaram, ela pegou o telefone e, quando estava prestes a discar o número, o nome de John apareceu na tela. Alô, disse ela. Valesha, alô, ele respondeu. John, onde você estava? Por que não estava disponível? Ela estava ficando histérica, seu coração estava batendo na garganta, ela não conseguia falar com calma. Você pode sair? Ele perguntou. Como? Ela não entendeu. Vá para fora, você está no apartamento? Ela perguntou várias vezes. Agora mesmo? Ela falava como se estivesse louca. Sim, agora mesmo. Levante-se, abra a porta e vá para fora, eu o esperarei na entrada, disse ela. Por que você não pode entrar? Ela não entendia. Por favor, eu lhe imploro, venha aqui fora e vamos conversar. Ela desconectou. Betty não conseguia se lembrar da alegria, suas mãos tremiam, seu coração batia assim, em algum lugar da garganta, suas têmporas latejavam. Ela calçou as botas, vestiu a capa e correu para a porta. Ele abriu a porta da frente e, instantaneamente, não o reconheceu. Perto dos bancos, no asfalto, havia um carro caro, e perto dele um homem bonito e bem vestido. Por que está me olhando assim? Ele sorriu para ele. John, é você? Ela se aproximou dele. Betty, você ficou louca enquanto eu estava fora? Ele riu. Enlouquecendo com você aqui, e nesse momento lágrimas vieram aos olhos dela. Bem, venha cá, ele a abraçou. Qual é o problema com você? Ela olhou para ele. Tudo está em seu lugar, ela disse a ele. Por que estamos conversando aqui? De onde veio esse carro? De quem é esse carro? A mulher tinha 1 milhão de perguntas. Eu só queria lhe mostrar e contar tudo. Ela se dirigiu para a entrada. Se eu for honesta com você, não entendi nada. Ela devolveu tudo para o companheiro? Ela adivinhou. Sim e não, ele não soltou os braços dela. Por favor, eu quase perdi a cabeça este mês, me conte agora o que aconteceu. Ela pediu em lágrimas. Eles entraram na casa, John foi até a cozinha, colocou vinho, queijo e algumas outras coisinhas na mesa. Eles se sentaram um ao lado do outro. Y. Ela olhou para ele, esperando que ele lhe contasse tudo. Antes de mais nada, sinto muito por ter feito isso com você. Ele beijou a mão dela. Como? Ela olhou para ele com olhos arregalados. Era John, o John que ela conhecia, mas ao mesmo tempo não era ele. Eu comecei um negócio uma vez, mas ninguém acreditou em mim, ninguém me apoiou. Mas eu não parei, fiz tudo sozinho. Depois veio o dinheiro, conheci uma mulher que eu amava muito. Mas o dinheiro estraga um homem, então não pude resistir, magoei-a, não voltei para casa, traí-a. Então ela disse que preferia viver com um mendigo sem teto a viver com alguém como eu e me deixou. Por um tempo, derramei vinho sobre minha dor, e então percebi quem eu havia perdido, decidi me tornar aquele mendigo sem teto. Ela abaixou a cabeça, não foi muito fácil confessar que ela estava mentindo. E então, onde está aquela garota? Betty não entendeu. Acabou sendo você, ela deu a ele um sorriso radiante. Eu não entendo nada, ela franziu a testa novamente. Aquela garota morava na mesma casa que a sua Selene, então troquei de roupa, deixei tudo para minha assistente e comecei a andar por aí. Mas quando ela me encontrou, nem sequer me reconheceu. Comecei a flertar com ela, mas não revelei quem eu realmente era. Você deveria ter visto quando lhe pedi comida pela primeira vez, como ela fez uma careta, olhou pela janela, parecendo se lembrar de tudo. O que isso tem a ver comigo? Betty ainda não entendia. Não, você não estava nos planos, ela sorriu. Ela parou de falar. E eu apenas, naquele dia, me envolvi tanto em um papel, pensei, e se qualquer garota pode ir com um vagabundo, então eu o incomodei com esse chá. E você me levou direto para o café. Bem, eu pensei, você foi gentil, e então você não teve vergonha de sair do pátio e caminhar comigo. E eu vi que você não estava ouvindo por respeito, mas que estava realmente interessada. Ele abraçou Betty, e ela se apertou contra ele.
Estou vendo o ator em um teatro queimado, disse ela. Desculpe-me novamente, ele a puxou com mais força contra si. Por que você foi embora? Eu queria lhe mostrar o quanto você ficaria mal sem mim, não queria. Ela se afastou dele e olhou em seus olhos. Quando estávamos em Nova York, entrei em contato com meu assistente, já fazia um tempo, eu não podia ficar longe do Leme por tanto tempo. Eu precisava resolver as coisas um pouco, disse ele em um tom sério. Você não poderia me dizer? Ele se levantou e começou a fazer chá para ele e para ela novamente. Teria sido uma longa explicação, ela baixou os olhos. Ah, e sair assim, sem dizer nada, foi mais fácil? Por que você voltou então? Eu já sofri o suficiente, ela se afastou dele. Betty, eu amo você, no começo, era como um jogo, mas agora, quando fui embora, percebi que é tudo de verdade, ele se levantou e a abraçou por trás. E eu amo você, ela se apertou contra ele novamente, dessa vez de costas para ele. Eles ficaram assim por um longo tempo, e então a chaleira apitou. Você vai conhecer minha mãe? Ela olhou para ele. Ela não vai ficar com raiva de mim por sua causa? John olhou para Betty. O que? Você está com medo? Ela riu. Não, não estou com medo, vamos lá, disse ela. Devo ligar para você para avisá-lo? Como quiser, ela deu de ombros. Posso ligar para Selena, dizer que você voltou, ele pegou o telefone da mesa. Claro, o que está me perguntando? Ele sorriu, vá em frente, ligue, enquanto eu termino meu chá. E agora ele foi para seu quarto e discou o número de Selena. Nossa, que história, disse sua amiga quando ouviu tudo o que Betty havia lhe contado. Não me diga, estou chocada, minhas mãos ainda estão tremendo. Betty sentou-se olhando pela janela, sorrindo. Então, talvez você esteja se mudando para Nova York agora? Perguntou ela. Não sei, ainda não conversamos sobre isso, vamos para a casa da minha mãe agora. Quando as amigas falaram, a garota voltou para a cozinha. Ela olhou para seu favorito e não podia acreditar que, mesmo hoje de manhã, ela sofria por ele não estar por perto. Você está pronta? Ela pegou tudo da mesa que havia trazido. Sim, vamos lá. Betty estava um pouco preocupada. Elas chegaram à casa dela, subiram as escadas e ela bateu à porta. A mãe, ao abrir a porta, viu a filha e, ao lado dela, um homem bonito e bem vestido. Olá, disse ele, e olhou para Betty com olhos grandes. Mamãe, este é o John, disse ela alegremente. Entre, John, a mulher se lembrou freneticamente do que a filha havia lhe contado sobre ele. Eles foram para a cozinha e o pai entrou. John abriu a rolha do vinho, colocou-o em taças e brindou com o conhecido pela primeira vez. Bem, eu finalmente vi você, disse a mãe de Betty. O que você estava dizendo sobre mim antes? Ela sorriu. Ela acenou com as mãos e riu. John percebeu que, com exceção de Betty, os outros não o tratavam tão bem. Depois de se sentarem na casa de sua mãe, eles voltaram para casa. Betty, preciso ter uma conversa séria com você, John olhou para ela. Bem, eles tinham pegado mais vinho e agora estavam sentados à mesa. O que você acharia se eu lhe pedisse para vir morar em São Petersburgo? Ele despejou o líquido em copos. Eu iria até os confins do mundo com você, sorriu ele, pensando que tinha acabado de falar sobre isso com Selena hoje de manhã. Então está decidido, ele levantou o copo. Mas você sabe que eu terei que resolver as coisas aqui, ela olhou nos olhos favoritos dele. Claro, sem perguntas, ela sorriu. No dia seguinte, John e Betty foram juntos de carro até o local de trabalho dela. Betty olhou para o homem que estava ao lado de sua Angélica. Você o reconhece, John? Perguntou ela, sorrindo. Bem, a diretora balançou a cabeça. Pode imaginar, e entre, riu a funcionária. Enquanto John perambulava pelos corredores, Betty foi até a sala da diretora e lhe contou tudo. Sim, eu não gostaria de perder um funcionário como esse, mas desejo que você seja feliz, disse ela. E então, você pode ficar sem um emprego? Sua interlocutora olhou para ela. É claro, Angélica tocou sua mão, é isso, você vai se adaptar,
se precisar de referências, não hesite, eu escreverei para você. Obrigada, Beth não imaginava que teria algo assim em sua vida. Parabéns a você, ela o agradeceu novamente. Ela e John foram para casa juntos. À noite, ligaram para todos os seus amigos e os convidaram para se encontrarem no final da semana para comemorar a partida. Você me convidaria para o casamento? Perguntaram eles, todos felizes por Beth e John, e apenas Harry ficou sentado em um canto, triste. Claro, quem puder vir, virá, é claro, Beth lhes prometeu. Ela ainda não conseguia acreditar que tudo o que estava acontecendo era verdade. Quando o casal se despediu de todos, eles entraram no carro e seguiram para o lugar onde um futuro longo e feliz os aguardava. Sem arrependimentos? John se virou para ela. Arrependimento de quê? Beth não entendeu. Por ter se envolvido comigo? Ele explicou. Como você pode se arrepender de algo assim? Em pouco tempo, experimentei toda a gama de emoções que uma mulher pode ter, disse ela. Não foi um dia na estrada, dirigindo, lembrando de coisas diferentes, parando, tirando fotos. Os amantes se divertiram muito juntos. E se ele tivesse continuado a ser um vagabundo? John olhou para a estrada, eles seguiram em frente. E daí, eu me apaixonei por um homem, por você, pelo seu caráter, não pela sua carteira ou algo assim? Naquele momento, Beth começou a rir. Do que você está rindo? Ela ficou surpresa. Eu me lembrei agora do passaporte, você também fez tudo com ele de propósito? Ela também olhou para a estrada. Ah, sim, eu ainda lhe devo dinheiro, ela se lembrou. Do que você está falando? Nós somos uma família, o que você me deve? Você fez tudo por mim, e agora? E ela parou de falar. O que foi agora? Ele se perguntou. Nada, farei qualquer coisa para fazer você feliz. John colocou a mão no joelho dela. Quando estavam na cidade, John sugeriu que fossem primeiro à casa de Selena. Por que ela? Beth não entendeu. Porque eu acho que a casa ainda não está pronta, ele disse à sua amada e pegou a mão dela. Tudo bem, não me importo, disse ela, e olhou pela janela. Em seguida, pegou o celular e discou o número da amiga. Oi, disse Beth. Oi, Selena ficou feliz em receber sua ligação. E agora estamos indo ver você, disse a garota alegremente. Vocês já estão na cidade? Perguntou a amiga. Sim, acabamos de chegar. John disse que a casa dele ainda não está pronta, então vamos passar um tempo na sua casa, se você não se importar, murmurou Beth. Claro que sim, Selena sempre ficava feliz em receber amigos em sua casa. Elas chegaram ao pátio que ambas conheciam, dando uma olhada ao redor quando viram a mesma mesa em que uma vez haviam se sentado juntas. Espero que você não vá embora agora, ela corou, lembrando-se de que, na última vez em que estiveram aqui, John havia feito exatamente isso. Do que você está falando? Ele pegou a mão dela e a puxou para si. Juntos, eles foram até a porta de Selena e bateram. A reação dela foi a mesma que a de todos os outros, inclusive Beth. Bem, John, ela olhou para ele. Bem, chega de conversa, vamos falar de outra coisa. Eles foram para a cozinha e se sentaram à mesa. Sobre o que vamos falar? A garota não entendeu nada. Beth, John olhou em seus olhos. Sim, tudo estava tremendo dentro dela. Você quer se casar comigo? Ele tirou o anel que havia comprado quando foi vê-la na cidade. Por que você não fez isso na frente dos meus pais? Ela ficou surpresa. Não sei, fiquei com medo de que você não aceitasse, recusasse. Ela baixou os olhos, e fulano se sentou com o anel estendido. Eu te amo muito, ela o abraçou e aceitou o anel. Bem, foi isso, que bom que tudo terminou bem. Selena estava feliz por sua amiga, ela bateu palmas. À noite, todos foram juntos a um restaurante para comemorar o pedido de casamento. Na manhã seguinte, John foi lhe mostrar a casa que estava preparando para ela e Beth. Uau, que lugar, disse Selena enquanto olhava ao redor. A propósito, se você alugar, pode vir morar conosco, ninguém vai se importar. John olhou para Betty e disse para Selena. Sim, de fato, ela concordou com seu futuro marido. O casamento foi marcado para daqui a um mês.
Todos que eles conheciam foram convidados, tanto Betty quanto John. Ele não negaria nada à sua noiva, e ela não queria muito. Ela mesma tinha dinheiro suficiente para comprar o vestido e tudo mais. E assim chegou o dia em que eles se casaram no cartório. Foi o dia mais feliz da vida de Betty. Ela era a mulher mais sortuda do mundo. Você deveria ter tido tanta sorte de se mudar para Nova York, disse ela a Selena. Sim, e de trazer você para visitá-la, ela riu. Todos os convidados parabenizaram os recém-casados, estavam felizes por eles. Você teve que suportar tanta coisa na vida para encontrar a verdadeira felicidade, Betty olhou para seu amado. E eu amo você, ele a beijou. Depois disso, eles foram para casa e, pela manhã, pegaram um avião para países quentes para ficarem sozinhos lá. Selena foi morar com amigos. Eles não interferiram um com o outro de forma alguma. Pelo contrário, agora o bebê que ela havia deixado todos esses anos com a mãe podia morar com ela. Certa manhã, Selena entrou na cozinha e Betty estava sentada em uma cadeira com um copo de água. Por que você está tão pálida? Preocupou-se a amiga. Não sei, estou doente desde amanhã, nada me ajuda. Ela olhou para a água, que já a estava deixando enjoada. Betty, espere, riu Selena e foi para seu quarto. Ela voltou alguns minutos depois, segurando algo branco em sua mão. Mais pílulas, ela gemeu. Sem adivinhar, Selena lhe entregou a caixa. O que é isso? Ele olhou para ela. O que você é? Como uma garotinha, você deve perceber o que pode acontecer quando uma tia e um tio mais velhos dormem juntos, sorriu a amiga. O que foi? Eu nem tinha pensado nisso. Por mais velha que eu seja, ela ergueu os olhos para Selena, que estava horrorizada. Vamos lá, vá ao banheiro, ela insistiu. Betty se levantou, fez tudo rapidamente, saiu, nada mudou em seu rosto, ela olhou para o bastão de plástico com horror. Bem, ela esperou pela resposta de Selene. Um ponto positivo, disse Betty. No final das contas, tudo estava perfeito, a amiga estava satisfeita. As amigas estavam sentadas na cozinha, tentando cozinhar alguma coisa, mas uma delas estava sempre doente, não conseguia nem olhar para a comida, mas a outra estava em plena atividade. Finalmente, John chegou do trabalho. Olá, e sua esposa tem ótimas notícias para você, Selena o cumprimentou. O que há de errado com você? Ele entrou e viu o estado de sua amada. Aqui, ele lhe entregou um teste. Vamos ter um bebê? Ele adivinhou. Sim, ela acenou com a cabeça e correu de volta para o banheiro. Essa é uma ótima notícia, ela olhou para a amiga. Você já viu como é difícil ter filhos? Ela riu. Sim, agora Valesha precisa de atenção tripla, disse John, e foi para o outro cômodo para ligar para a sogra e contar que em breve ela seria avó. Posso ir visitá-la? Ela então perguntou ao genro. Que conversa, ele ficou muito feliz em receber visitas. No início, Betty não se sentia bem o tempo todo, os médicos lhe aconselhavam coisas diferentes, mas ela fazia tudo o que lhe era dito. Depois ficou mais fácil. Acho que é por causa da minha idade, disse ela ao marido antes de ir para a cama. Do que você está falando, as pessoas dão à luz em outras idades, ele ficou indignado. Mas não no começo, ela contestou. Tudo bem, se é difícil no começo, será melhor depois, ele abraçou a esposa. Obrigado, ela o abraçou de volta. Por quê? Ele se perguntou. Por tudo, ele se calou. Obrigada, vamos contar aos nossos netos que nossa avó pegou um sem-teto na lixeira, lavou-o, alimentou-o, fez dele um homem, ela riu. Eu gostaria de ter netos, reclamou Betty. Como John havia dito, o último trimestre tinha sido mais fácil, a azia e a náusea tinham passado, e agora eles só tinham que esperar o dia X chegar. E ele chegou. Os médicos se arriscaram e marcaram uma cesárea para garantir que não houvesse complicações. É isso aí, boa sorte, John, a mãe de Selena e Betty, com os punhos cerrados. Obrigada, ela estava feliz por ter amigos e familiares como aqueles. Eles a levaram para a sala de cirurgia, tudo estava indo bem, nem 25 minutos haviam se passado quando um choro alto do bebê foi ouvido. Quem está aí? Betty estava esperando. Parabéns,
Você tem um bebê menino, ela mostrou a ele. Albert, disse a nova mãe. Você mesma pode contar ao pai ou nós, que estamos esperando na porta? Perguntou o médico. Você pode fazer isso sozinha, disse Beth exausta. Ok, ela assentiu. E então eles a levaram para a enfermaria. Depois de algumas horas disseram para ela se levantar e a levaram para alimentar o bebê. Betty, parabéns, a família se reuniu perto da janela. Sim, ela podia ver o quanto eles estavam se divertindo, mas não se importava. Seu baixo ventre doía e ela tinha que se levantar, trocar de roupa e alimentar o bebê. Mas, com isso, a mulher conseguiu e, no quinto dia, eles receberam alta. Meus queridos, John correu até eles. Olá, Beth lhe entregou um pacote com uma fita azul. Prometo que vocês nunca precisarão de nada, ele a beijou. Obrigada, estamos bem, a mulher entrou no carro. Daquele dia em diante, a mãe, a avó e Selena cuidaram do bebê. No início, elas até brigavam para ver quem cuidaria dele ou o levaria para passear. Mas, à medida que Albert crescia, quase todas as responsabilidades recaíam sobre os ombros de Beth. A mãe ainda ajudava um pouco, mas depois o pai ficou doente. Deixe-o vir para cá também, sugeriu John. Não, vamos fazer isso em casa, onde as paredes ajudam, disse ela, e então o genro acompanhou a sogra até o aeroporto. Se você quer um segundo, deve pensar nisso agora, disse Selena e riu. Não, isso é o suficiente, Beth sorriu com ela. Por quê? Sua amiga não entendia. Por que você não deu à luz o segundo? Ela ficou surpresa. Eu nunca conheci um homem tão maravilhoso quanto o seu John, Selena olhou para ele. Ele estava sentado em uma mesa no seu pátio, Beth se virou para ela. Do que está falando? John entrou na cozinha naquele momento. Sobre você, riu a esposa e foi até ele. Ele não entendeu, levantou-se e olhou para seus amigos. Selena diz que é necessário dar à luz o segundo, ela olhou nos olhos do marido. E quanto a você? Ela não disse se era a favor ou contra. Eu digo que já é o bastante, ela balançou a cabeça. Se Deus quiser, vamos dar à luz com certeza, ela se virou e piscou para Selena. Eu ouvi isso, a amiga assentiu com a cabeça. Sim, então você mesma dará à luz, ela bufou. Meninas, tenho muita sorte de ter vocês, o homem as abraçou. E os meninos? Beth olhou para o marido e depois para o filho. Se não houvesse sorte com as meninas, não haveria meninos, ela pegou o filho nos braços. Meus queridos, e se Selena não tivesse tomado uma atitude e ido para Nova York, nada disso teria acontecido, ela abraçou o marido e o filho, Beth. Isso significa que temos que agradecer a Selena por tudo isso ter acontecido. John riu. Eles almoçaram juntos, vestiram-se e saíram para uma caminhada. Agora eu entendo o que é uma família, disse John, vendo o quanto eles se amavam, pois ele achava que isso só acontecia nos filmes. Eles passearam até o anoitecer e depois voltaram para casa, cada um para o seu lado, mas todos felizes. Antes de ir para a cama, Beth ligou para a mãe e perguntou como estava seu pai. Ela lhe disse que ele havia saído do hospital e que a crise havia passado. Betty abraçou o marido, olhou para o lado, o filho estava dormindo no berço, a mulher exalou, sorriu e fechou os olhos. Quem poderia imaginar que sua viagem a Nova York se transformaria em momentos tão felizes?